Lezione veloce di italiano, il dubbio più grande di tutti quelli che imparano l'italiano. Cos'è? Le preposizioni. E perché questo dubbio? Perché in realtà non abbiamo imparato ancora a fare delle domande giuste. Para aprender as preposições, a principal orientação a todos os alunos é associá-las aos verbos e substantivos que as acompanham. Aprender em contexto é o modo mais eficaz, é o modo mais eficaz mesmo. Alguns exemplos. Com a palavra partecipare, eu vou usar o a. Então fica partecipare ad un congresso, per esempio, partecipare alla sfida, partecipare al corso, partecipare ad una manifestazione, partecipare alla competizione, partecipare alla messa. Com a palavra abitare, o verbo abitare, vou usar o a, o in e o da. Por exemplo, abito a Roma, abito in Brasile, ou fazendo uma pergunta, dove abiti? Abiti in Brasile? Ou então para falar, Maria abita da me, para falar que Maria mora comigo. Com a parola andare, vou usar o a, o con, o da, su, sopra, di ou in, de acordo com os seguintes exemplos. Vado a teatro. Vado alle 19. Vado a dormire. Vado a prendere la borsa. Andiamo al ristorante. Andiamo a scuola. Andiamo a casa. Andiamo a piedi. Andiamo al cinema. Andiamo in centro. Andiamo in chiesa. Andiamo alla posta. Andiamo in ospedale. Andiamo in farmacia. Dove vai con questa pioggia, Marcello? Vado dal dottore. Andiamo su in terrazza. Vado sopra a prendere il portafoglio. Andiamo di fretta. Andare in treno. Andare in macchina, in autobus, meios de transportes. Geralmente vou usar o in nesse caso, ok? Vado in centro in bicicletta. Vado a Milano in treno, per esempio. Andiamo in campagna, andiamo in Itália, andiamo in vacanza, andiamo in Brasile. Podemos falar um pouco mais de preposições. Quando que eu uso o a? O a se usa como referência de cidades. Então, habito a Roma, também com a palavra casa, vado a casa. E com algumas outras expressões, por exemplo, a escola, all'università, al cinema, a teatro, al mercato, al ristorante, allo stadio, e aqui eu tenho allo, porque estádio começa com S mudo, ST, al mare, a destra, a sinistra, all'estero, no exterior, al telefono, sono al telefono, estou no telefone. Observação, porque al cinema e a teatro são preferências, a maioria dos italianos usam desta maneira e está tudo certo assim. Então, por quê? Porque sim, é uma coisa de uso mesmo, é uma escolha de preferência dos italianos. Com a preposição di é mais fácil. Podemos usá-la como de em português. Exemplos. La città di Milano è molto bella. Un libro di matematica. Uscita di sicurezza. Un palazzo di 8 piani. Un vaso di bronzo. La mia famiglia è di Venezia. Com a preposição da. É a mais complicada, pois ela simplesmente não tem tradução para o português. E tem casos que ela quer dizer de, tem casos que ela quer dizer para, como, pela. Há 23 usos distintos para a preposição da, que também vale como verbo, no caso de tempo, há muito tempo, ou seja, dá molto tempo. A preposição da, que é usada para formar dalla, dale e outras preposições articuladas, não tem a função de pertencimento, mas sim de origem, destino ou perspectiva. Calma, eu já vou dar exemplos. Então, exemplos. A garrafa pertence à vovó. Então eu vou falar bottiglia della nona, porque nesse caso tem pertencimento. Dela e não dalla. Não posso falar bottiglia dalla nona, ok? Mas assim pode, ó. Ti ho visto dalla finestra. Então, através da finestra, da janela. Isso é o uso do da como perspectiva. Ti ho visto dalla finestra, ok? Outros exemplos. A língua italiana deriva dal latino. Nesse caso, o da, servindo ali como origem de alguma coisa. Como também Leonardo da Vinci, ou vado dal dottore, nesse caso, destino, ou
Tu vieni da me, destino, teu destino é vir até mim. Gli uccelli uscirono dalla finestra, isso é perspectiva, através da janela, dalla finestra. E no plural, gli uccelli uscirono dalle finestre, das janelas. O da também serve como perspectiva temporal, equivale ao verbo haver de tempo em português. Por exemplo, non vado in Italia da 5 anni. Também temos o da como causa. Por exemplo, il cane tremava dal freddo. Por causa do frio, ele tremia. Também temos o da como finalidade. Olha que interessante. Ho comprato un bel paio di occhiali da sole. Ou então, ho bisogno di un nuovo spazzolino da denti. Um outro exemplo, crema da barba. Ou seja, a finalidade do creme é eu usar para fazer a barba. Também temos o da como limitação. Por exemplo, Luigi é cieco da un occhio. Também temos o uso do da relacionado a preço. Exemplo, ho comprato un orologio da 2.000 euro. Outro exemplo, Georgina ha regalato a Cristiano Ronaldo una macchina da 600.000 euro. Também usamos o da como agente e causa eficiente, que seria o por, pelo, pela e os plurais deles, né? Então, exemplo, aqui numa frase, il Colosseo, denominato dagli antichi romani anfiteatro Flavio, fu costruito dall'imperatore Vespasiano nel 72 d.C. circa e inaugurato da suo figlio Tito nell'80 d.C. Ou seja, uma pessoa que fez algo, foi ele que fez, então ele foi construído dall'imperatore, inaugurato da suo figlio. Outro exemplo, il palazzo è stato restaurato da un'impresa specializzata. Um outro exemplo ainda, questo capolavoro, essa obra de arte, questo capolavoro è stato fatto da Michelangelo. La cena è stata preparata da minha madre. Agora vamos ao uso do in, preposição in, in, indica uma localização no espaço e no tempo, geralmente dentro de alguma coisa. Então, nel tuo zaino ci sono troppi libri. Mas por que nele, professor? Porque o nele é justamente a junção, a fusão do in, que indica a localização no espaço e no tempo, junto com o il. Então, in mais il de zaino, nel tuo zaino, ok? Nel tuo zaino. Seria lo zaino, mas como tem o tuo aqui, então é il tuo zaino. Eu pego esse il, vou juntar com o in e vou formar o nel, que significa dentro. Nel tuo zaino, ou seja, dentro da tua mochila, ci sono troppi libri. Tem muito livro aí. Muitos livros, né, no plural. Outro exemplo. Il cane è in casa. Esse in indica que está dentro de casa, não ao redor, na garagem ou no quintal. Para falar também, hábito in periferia, ok? Pode indicar também alguns outros locais públicos, comércios, locais de trabalho. Exemplo, Leandro è in ufficio. Leandro está no escritório. Stasera vado in pizzeria. Mi piace andare in chiesa ogni domenica. Siamo andati nella, che è o in mais o là. Siamo andati nella chiesa di Santa Maria. Nesse caso eu vou usar o in mais o lá porque eu estou especificando qual é a igreja, senão simplesmente seria in chiesa, né? Siamo andati in chiesa, ponto. Mas como eu falo qual é a igreja, que é a igreja de Santa Maria, então eu vou ser mais específico, eu vou usar o nella e não só o in. Siamo andati nella chiesa di Santa Maria. Outro exemplo, vado in macelleria, vado in farmacia ou vado in centro. Veja bem, a gente não pode focar na gramática, tá? Então você vai ter que aprender isso aqui no dia a dia, sempre associando as palavras. Olha só, vou dar, por exemplo, aqui uma tabela de gramática, mas olha só, como isso não é usado. Então, de acordo com a gramática, eu tenho que falar in ristorante, mas os italianos falam al ristorante. De acordo com a gramática, é alla chiesa ou nella chiesa, mas os italianos falam in chiesa. De acordo com a gramática, in escola, in cinema, mas os italianos falam a escola,
al cinema. Na gramática, nella farmacia, nell'ospedale. No dia a dia, os italianos falam in farmacia, in ospedale. Pela a gramática, nella posta. É até estranho, porque nunca escuta isso. Porque os italianos falam alla posta, e isso que é o correto, que é o que se usa. De acordo com a gramática, vou falar nell'aeroporto ou all'aeroporto, mas os italianos falam, e a gente vai falar também, in aeroporto, ok? Ainda vamos usar o in com datas e outras frações de tempo. Por exemplo, Giulia è nata nel 1979. Outro exemplo, um livro que se legge in 2 ore. Também com os meios de transporte. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Vado à escola in bicicleta. Então, meio de transporte é mais comum a gente usar o in bicicleta. Voglio andare in Svizzera in treno. Non ho paura di andare in aereo. Andiamo a cavalo ou in bicicleta. Então, com cavalo eu vou usar o a. Mas, geralmente, os outros meios de transporte, in. Ok? Também com nomes de continentes, países, estados, regiões, províncias, grandes ilhas, ruas e praças. Exemplos. Abito in Italia. Ho vissuto in Toscana per 5 mesi. La qualità di vita in Europa è molto buona. Silvano abita in Santa Catarina, in Brasile. In Piazza della Signoria a Firenze ci sono opere artistiche di grande valore. Abito in via Giuseppe Garibaldi, número 245. Lembre-se, se você tiver dúvida em qual preposição usar na frase, não se preocupe. Até os italianos têm dúvida nesse assunto, e falar uma preposição ao invés de outra não vai interferir tanto assim no entendimento, não vai prejudicar o diálogo. Inclusive, é comum até entre professores de italiano existir opiniões divergentes sobre o uso de algumas preposições. Olha que loucura. Outra coisa interessante, as preposições tra e fra têm o mesmo uso, o mesmo significado. Já falei isso em outras aulas, mas volto a lembrar, para que não reste dúvidas sobre isso, ok? Tra e fra eu uso quando eu quero, de acordo com o que fica melhor para falar e o que fica melhor para ouvir, o que soa melhor. Gostou dessa aula? Então deixa o like, comenta aqui o que você mais gostou e te inscreve aqui no canal para aprender mais italiano comigo. E também te inscreve lá no meu canal principal, onde eu faço aulas maiores, explico tudo com mais detalhes. Arrivederci!